E aí, meus betas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre orações para Bob. É importante lembrar, né, que como é uma análise de um filme, vai ter ali o negócio do spoiler. Então, se você ainda não assistiu Orações para Bob, vai lá assistir, depois você volta aqui. Agora, se você já assistiu ou você não liga para spoiler, continua aqui, tá? Orações para Bob é um filme que foi lançado em 2009, com classificação 14 anos, gênero drama e direção de Russell Mulcahy. Não sei se é assim que fala, mas finge que é. Orações para Bob é baseado num livro chamado Orações para Bob, mas ele também é baseado em fatos reais, né? Fala sobre o Bob Griffiths, né, que com o tempo ele foi percebendo que ele estava tendo sentimentos por pessoas do mesmo gênero, e ele tentou esconder isso durante um tempo, porque logo no começo do filme ele até tem uma namoradinha e tal, mas ele não consegue ir além com ela. Tá. A mãe dele sempre pegava no pé dele por causa dos trejeitos e tudo mais, a fortinho de fato, até um momento em que a mãe dele vira para ele e fala, olha, quer dizer, ele meio que dá um ultimato falando tipo assim, ou você me aceita ou você vai me perder, basicamente funciona, eles começam a ficar, a namorar e tal, o cara, ele apresenta o Bob pra família dele e tal, rasga elogios em relação ao Bob e tudo mais e tal. Ok. Um bom tempinho depois, o Bob ele fica tentando entrar em contato com esse cara e tal, e ele não atende, e ele já tá sofrendo porque ele perdeu a família dele inteira, porque a família dele inteira virou a cara pra ele por ele ser gay e tudo mais. Bom, ele vai em direção à balada, né, que ele frequentava com o menino, e ele vê o menino saindo com um outro cara. Aquilo torna as coisas mais destrutivas ainda no coração do Bob, na mente do Bob. E aí ele sobe numa ponte e ele pula de lá. E aí ele morre, obviamente. Nossa, acabou o filme? Não. Esse daí é só o começo, teoricamente falando, porque o filme Orações para Bob era para mostrar um olhar em relação ao sofrimento do Bob e toda a jornada da família dele com eu não tenho um filho gay, até por causa da ignorância dos pais, o meu filho se matou, meu filho morreu por causa da minha ignorância em relação a pessoas LGBTs. Ver, tipo, a mãe do Bob lá, primeiro falando que não tinha filho gay e tal, de repente ela, não de repente, né, mas aí corta pra uma parte com ela sofrendo, aí depois ela procurando a igreja pra entender o que aconteceu e entendendo que o fato do Bob ser gay não faz com que Deus o ame menos ou o ame mais, sabe? O Bob era uma criança de Deus, um filho de Deus, assim como a mãe dele era filha de Deus, sabe? Deus não faz distinção de tipo de cor, sexualidade, identidade de gênero. Você é mulher, então eu vou te amar menos. Você é homem, eu vou te amar mais. Mas calma aí, você é um homem preto, então eu vou te amar menos do que eu amo o homem branco, sabe? Deus não tem isso, quem tem isso são seres humanos. Os seres humanos têm essa ignorância e esse preconceito
em relação à raça, sexualidade, gênero, religião, identidade financeira, sabe? Eu tô aqui. Se algum dia acontecer de eu me tornar uma pessoa milionária, eu devo tratar as pessoas da mesma forma, sabe? É muito engraçado que tem muita gente que acha que eu sou uma pessoa nariz empinado, mas a questão não é essa. A questão é a seguinte: eu já sofri muita coisa, muito ataque físico, psicológico, por tentar me comunicar com as outras pessoas. Então, por exemplo, se você passar pela rua e me falar um oi e eu ouvir, eu vou te responder um oi. Ok. Agora não espere que eu saia falando, apesar de falar que eu sou muito princesinha da Disney, porque eu sonho com um príncipe encantado e tal, mas não espere que eu vá sair a lá Bela, em A Bela e a Fera, falando bonjour pra todo mundo, entendeu? Dando bom dia pra todo mundo. Eu não sou assim porque foi criado um medo em mim, exatamente por causa dessa ignorância da sociedade. Eu tenho medo hoje de falar um bom dia pra alguém e já ser interpretado de forma errada, porque inclusive isso aconteceu dentro do meu dia a dia, do meu convívio, porque uma pessoa que convivia comigo, que estava literalmente sempre comigo e tal, eu virei pra ela e escrevi uma carta falando que eu a amava e tal, que ela era muito importante pra mim, porque na verdade no meu aniversário de 2023 eu decidi escolher algumas pessoas especiais pra mim, pra escrever cartas agradecendo pela existência dela na minha vida e dizendo o quanto eu admirava, o quanto eu amava, o quanto eu respeitava, sabe? E por causa da ignorância do mundo, essa pessoa achou que eu estava dando em cima dela, entendeu? Só que na verdade não. Esse menino, ele era e continua sendo até hoje um irmão pra mim, entendeu? A gente não conversa mais e tudo mais. Só que, tipo assim, se ele precisar de alguma coisa e ele me pedir ajuda e eu puder ajudar, eu não vou pensar duas vezes, porque pra mim ele continua sendo um irmão. Porque tem Frozen 2, né? Foi bem comentado em relação a isso. O meu amor, ele não é frágil, sabe? Ele aguenta as coisas, ele enfrenta as coisas. E em relação a esse amigo, é justamente isso. Não é porque ele não... a gente não tá conversando porque ele não quer conversar comigo no momento, porque não é a hora disso. Se ele quiser conversar, ele vai me chamar, eu vou lá de coração aberto, sem pensar duas vezes. Mas também, se ele não quiser conversar comigo, eu respeito o espaço dele. Eu não vou ficar invadindo o espaço dele. Assim como eu procuro não invadir o espaço de ninguém, porque eu sei o quão incômodo é quando invadem o meu espaço, quando eu preciso de um momento comigo e de repente eu tenho pessoas invadindo, sabe? O que aconteceu lá no passado, quando meu irmão de coração, o Lucas Copini, faleceu, eu me fechei na minha concha e eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. E aí a minha mãe virou e levou a minha noiva, né, na época eu tinha uma noiva e tal, e a minha mãe levou na minha casa e tal, e assim, naquele momento eu acreditava fielmente que eu queria estar só, que eu precisava do meu tempo, que eu precisava do meu espaço. E quando minha mãe levou a Giane lá, eu percebi que na verdade eu precisava da Giane. Eu só não tinha entendido isso ainda, né? Mas já aconteceu em outras situações que eu precisava ficar extremamente só. No meu casamento com o David aconteceu muito isso, porque acontecia algum problema e tinha problema que eu não queria falar pra ele, porque eu sabia que ele ia ficar preocupado, ele ia querer resolver e não tinha como ele resolver, porque não tinha como eu resolver. Eu que era a pessoa principal da história, não tinha como eu resolver. Então imagina alguém de fora. E o David, ele sempre foi muito preocupado, ele sempre foi muito solícito, ele sempre foi muito amigo, muito parceiro, sabe?
As pessoas até estranham, porque geralmente quando um relacionamento termina, as pessoas estão acostumadas a quê? Meter pau, xingar, brigar e demonizar o ex-relacionamento. Só que eu não tenho que demonizar o David, porque, como eu já falei milhares de vezes, o nosso relacionamento funcionou muito bem até o ponto que precisava funcionar. Eu até fazia brincadeira da Netflix, do Spotify. Nós compramos um plano do nosso casamento e assim, acabou a data limite do plano, a gente não renovou, entendeu? Mas não significa que a gente não tenha vivido histórias incríveis, tipo viagens. Eu viajava pro litoral para ficar com ele, com a família dele. Eu tive a chance de conhecer a irmã dele, o cunhado dele, os sobrinhos dele, que eu amo de paixão até hoje, né? O Kevin, a Nicole, o Brian, né? A Samantha, o Márcio. São pessoas incríveis, são pessoas que eu levo no coração para sempre, né? Mas tem situações que a gente precisa do apoio da família e tem horas que a gente precisa ficar sozinho. E Orações para Bob mostra isso, que teve um momento que o Bob ele queria ficar meio que sozinho, porque ele não queria se aceitar, porque ele tinha medo da reação externa, entendeu? Que é o maior dos problemas, a reação externa, não é nem tanto a reação dele, porque todo o problema dele com ele mesmo era ele com ele mesmo conforme o que ele foi ensinado. Então se tornou uma situação muito pesada. E eu falo isso por experiência própria, né? Mas não, quer dizer, não tão experiência própria, mas experiência vivida ao olhar de outras pessoas, saca? Porque quem me acompanha mais tempo, eu ia pro Bariloche, eu ajudava a divulgar a casa e tudo mais, a balada Bariloche. A dona de lá fez o ensino médio comigo e tal, a Ska, inclusive, beijo Ska. Sabe, então eu vi muita gente ali cuja família foi cruel com ela, assim como teve gente que, se não tivesse os amigos do lado, a pessoa não estaria viva, não estaria aqui, porque eu conheci uma pessoa, não vou citar o nome, ela sabe que é ela pela história, ou deve imaginar que seja ela, mas é uma pessoa que eu admiro muito, que, tipo assim, ela foi expulsa de casa, ela passou fome, ela dormiu na rua, entendeu? Até que chegasse na situação que tá hoje, que trabalha, tem a casa própria, quer dizer, ele tem a casa dele, ele não depende de ninguém, entendeu? Para sustentar ele mesmo corre atrás, ele trabalha, é um cara esforçado, é um cara talentoso, um cara maravilhoso, sabe? Mas nem todo mundo teve essa sorte. Teve muita gente, pessoas que foram Orações para Bob, entendeu? Que precisava do suporte da família e dos amigos, e essas pessoas viraram a cara para ela porque ela se declarou, né, se mostrou ser uma pessoa LGBT, e a ignorância e a arrogância arrancou a vida dessa pessoa, sabe? Todo mundo critica muito, né? A gente tava aí no Setembro Amarelo, combate ao suicídio e não sei o que mais. Só que, e agora? A gente tá em outubro. O que vocês estão fazendo para ajudar pessoas que têm depressão, ao invés de ficar falando que é mimimi, que é drama? E quando seu amigo, sua amiga, seu amigo liga para você de madrugada com crise de ansiedade e você ignora porque para você é drama? Teve uma situação que eu tava passando por uma situação ruim, aí eu tava muito mal, e aí uma pessoa próxima a mim virou e falou: para de drama. Aí eu virei pra ela e falei: isso não é drama. Quando isso é com você, não é drama, porque comigo é drama. Você tá sentindo a minha dor? Você tá sentindo o que eu tô sentindo? Não.
Então, por favor, não diminua a minha dor só porque ela não tá doendo em você. E é isso que a gente tem que aprender a fazer. Não diminuir a dor do outro só porque não tá doendo em nós, sabe? É doloroso demais. Não tá escrito quantas pessoas a gente enterrou no coletivo por causa de suicídio, por causa de homicídio, pessoas que foram espancadas por serem LGBTs, sabe? E orações para Bob é bonito e meio utópico, inclusive, você imaginar, tipo, a sua família te apoiando. Só que olha só, o Bob precisou tirar a própria vida para só assim a família dele entender que ser LGBT não é esse monstro, a pessoa não é doente, a pessoa não é o demônio, a pessoa não é tudo isso de ruim que eles falam. É só um ser humano que ama, talvez ama o mesmo gênero, ama dois gêneros diferentes, entendeu? Independente se é hétero, gay, hétero, homo, bi, pan, assexual, demissexual, independente de qual seja a sua sexualidade ou a sua identidade de gênero, todo mundo deve ser respeitado, todo mundo deve ser amado, porque é isso que Deus é. Deus é amor. Então, eu vou gravar um vídeo falando sobre Scam Francis Season 3, né, que é a temporada do Lucas e do Elliot. Mas lá tem uma menina do Islã, e é uma coisa que ela fala em relação ao Islã, que é fato sobre todas as religiões. O Islã, ela fala que o Islã é amor, é respeito. Se qualquer pessoa que usar o Islã para falar ao contrário, para fazer maldade, para pregar o preconceito, a violência, essa pessoa não está pregando as palavras do Islã, está pregando as próprias palavras. E é assim, quando uma pessoa vira e fala, você tem que matar o homossexual, não é Deus que está falando isso, é aquela pessoa, entendeu? E se você faz, você vai ser julgado, e aquela pessoa também vai ser julgada. Primeiro porque está colocando palavra na boca de Deus, segundo porque está trabalhando como juiz, terceiro porque está fazendo você tá levando você a fazer coisas que não deveria, entendeu? E você por fazer algo que não devia. Em momento nenhum Deus vira e fala, vai e mate as pessoas assim, assim, assado. Pelo que eu lembro da Bíblia, ele vira e fala, vai e ama. Ama as pessoas como eu te amei. E aí? Enfim, se vocês já assistiram Orações para Bob, conta aqui nos comentários qual que foi a sua experiência, né, em relação ao filme, como você se sentiu. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir, depois volta aqui, fala como você se sentiu, o que você gostou do filme e tudo mais. Também não esquece de deixar aqui nomes de filmes e séries que vocês querem que eu assista e traga uma análise, né, essa conversa, esse bate-papo com vocês. E no mais, a gente se vê em breve, tá? Um beijo e até mais.